TechFlow by WorkCom. Estamos de volta à terceira série do TechFlow by WorkCom, um podcast totalmente dedicado aos desafios, mudanças e tecnologias e tendências da cloud. Ao longo dos próximos minutos, vamos entender mais sobre os custos e performance na cloud e também como agilizar e facilitar as operações multi-cloud. Para discutir este tema, contamos connosco com dois especialistas que vão partilhar a sua opinião. Nuno Moreira, Cloud Partners Engineer da Google. Olá, Nuno, bem-vindo. Olá, obrigado por me receberem. E a Cássio Augusto, Service Unit Manager da WorkCom. Olá, Cássio. Olá. Obrigado por estares aqui connosco. Olá, boa tarde. Começamos contigo, Cássio, e vamos falar de um relatório recente da Modern Intelligence. De acordo com esta consultora, prevê que o mercado de inteligência artificial cloud deverá atingir os 13 mil milhões de euros até 2026. Na tua opinião, será que esta combinação de tecnologias vai abrir portas para uma maior eficiência operacional ou para riscos? Bom, este conjunto de tecnologias, como todos os conjuntos de tecnologias que surgem, vai abrir portas quer para riscos, quer para maior eficiência tecnológica. Nomeadamente, e em termos de riscos, falamos sempre nos riscos da segurança, do acesso aos dados, de ter confiança nos dados, de quando vamos aceder aos dados. Não menos importante, e aqui nesta questão da cloud, é se ficamos presos a um cloud provider, como é que transferimos os dados entre cloud providers, se é possível, se não é possível. Portanto, são sempre riscos que os cloud providers, que este tipo de soluções trazem. No entanto, os cloud providers também, tendo em conta a área de negócio em que atuam, são provavelmente aqueles que estão mais bem preparados para responder a este tipo de riscos. Para não falar também de um risco importante, que é o risco da conformidade dos dados. Se os dados respeitam as normas das várias regiões, não há como os cloud providers para responderem a este tipo de risco. Por outro lado, é óbvio que temos aqui também possibilidades de mais eficiência, nomeadamente mais eficiência nos custos, com a ajuda da inteligência artificial, mais eficiência no podermos escalar, porque um dos aspectos que hoje é crítico é podermos escalar a nossa solução da cloud, e isso também tem impacto nos custos, porque para as organizações é importante saber se hoje tenho mais workloads, se tenho menos workloads, se preciso de mais recursos, se preciso de menos recursos. E aí eu penso que a inteligência artificial aplicada aos sistemas de gestão da cloud nos pode ajudar. E, portanto, como eu disse no início, trata-se de saber como e quando usar e aplicar este tipo de tecnologia. Pegando aqui um pouco no que o Cássio nos está aqui a dizer, que a inteligência artificial vai nos ajudar a ser mais eficiente, vamos falar também aqui um bocadinho, Nuno, da inteligência artificial para as operações de tecnologias de informação. Ou seja, isto não se resume apenas à implementação de ferramentas de inteligência artificial, mas também a toda uma integração harmoniosa destas ferramentas no todo do ciclo da gestão da cloud. Na tua opinião, estas AIOps, como se costuma dizer, é um tiro no pé para as organizações, ou achas que de facto pode ajudar aqui a facilitar e a agilizar as operações no multi-cloud? Daquilo que é a minha experiência, parece-me que este tipo de problemática é uma problemática que pode ser vista de forma um bocadinho mais abrangente, como a implementação de um processo de automação da inteligência artificial de forma mais genérica, um processo de engenharia de dados. Obviamente que, e o Cássio já enumerou alguns dos benefícios, há um grande potencial, mas consoante algumas características da nossa organização, este desafio pode ser mais ou menos complexo. E eu penso que existem essencialmente três, pelo menos daquilo que eu tenho visto, que estão muito ligados àquilo que é a própria percepção do negócio, da importância, portanto, o que é que nós vamos investir. Depois, a componente de o que é que eu tenho dentro de casa da minha organização em termos de skills, de competências, em particular na área de Advanced Data Science e de engenharia de dados. E com base nestas duas variáveis, vai definir um pouco a nossa abordagem. Se estamos numa abordagem um bocadinho mais de comprar aquilo que já existe, como o Cássio também referiu, ou construir de raiz. Mas independentemente destes dois ângulos,
existe também, a meu ver, uma área muito importante que são os dados. Ou seja, sem dados não há inteligência artificial. E o problema é como é que nós fazemos chegar os dados aos modelos que são treinados. E existem, principalmente, a meu ver, cerca de três grandes áreas, portanto, desafios, que é como lidar com a complexidade e a disparidade dos dados, silos, sistemas legacy, multi-cloud, portanto, como os consolidar, como é que eu os posso acionar, portanto, estes dados, e nós irmos buscando estes dados às fontes de dados, ter a capacidade de os ter em tempo real para ser acionáveis, portanto, se me chega mais tarde, o meu operador não vai ter capacidade de agir consoante aquilo que aconteceu, e a volumetria, porque isto são sistemas vários e cada vez mais a volumetria de dados é um desafio. Portanto, a EOP sim, a promessa de eficiência é grande, mas temos que ser conscientes do percurso e intencionais naquilo que vamos fazer. Cássio, pegando aqui também o que o Nuno nos acabou de explicar sobre a EOPS, de facto é super importante saber gerir de uma forma eficaz toda a infraestrutura multi-cloud. Só desta forma, mas acaba por ser um desafio, não é? Bastante complexo. Dentro deste contexto, quais é que tu achas que serão as melhores práticas que as empresas devem ter em mente para que consigam ter uma infraestrutura multi-cloud eficiente? Gerir infraestruturas multi-cloud é sempre algo complexo. As melhores práticas, existem na internet uma série de melhores práticas. Podemos ir ao Google e ele vai nos dizer, e agora podemos ir às ferramentas de inteligência artificial que elas também nos vão dizer, mas, no entanto, tudo começa no início. O início é identificarmos o problema. Como em todas as tecnologias, é importante identificarmos primeiro o problema e depois estabelecer uma estratégia para resolvermos essa questão. E essa estratégia depois ter políticas e processos que nós aplicamos. Uma das dificuldades que podemos ter é essas políticas e esses processos serem estendidos a todos os fornecedores multi-cloud com os quais trabalhamos. No entanto, hoje em dia já existem no mercado ferramentas de gestão da cloud e de orquestração que nos permitem também responder a esses desafios. Eu entendo que com a utilização da inteligência artificial nessas ferramentas e nos dados que essas ferramentas nos trazem, isso vai nos possibilitar cada vez mais termos os dados em tempo real e, com base nesses dados, tomarmos decisões. E, quem sabe, passarmos alguma dessas decisões para a camada de inteligência artificial. É uma questão que veremos. Veremos no futuro, Se realmente fará sentido. Nuno, falamos aqui também de um recente estudo da IDC que prevê que até 2026 as funcionalidades orientadas para a inteligência artificial serão integradas em todas as categorias da tecnologia empresarial. No entanto, isto obviamente que terá aqui muitos desafios para as empresas e para as organizações. Neste sentido, acreditas que existem estratégias de AIOps que podem ajudar a identificar e a reduzir os desperdícios dos recursos na cloud? Responder à pergunta em duas partes. Relativamente à primeira parte, inteligência artificial em todo o sítio, tudo ao mesmo tempo, sim, para quem referência do filme, e para nós, Google em particular, é uma realidade. É uma realidade de um ponto de vista de produto, portanto é aquilo que nos permite continuar a inovar e ter os nossos utilizadores contentes e utilizar os nossos produtos, mas também de um ponto de vista de gestão de toda esta infraestrutura massiva para o fazer de forma escalável. Portanto, para nós é uma questão de sobrevivência, efetivamente. Respondendo à segunda parte da pergunta, e na sequência daquilo que já foi sendo discutido até agora, há um desafio, há um percurso a ser feito. E quando eu penso em desafios operacionais e priorizar aquilo que é por onde é que vamos começar a resolver os problemas, vem-me à mente uma implementação da Google de uma metodologia de DevOps que se chama SRE, Site Reliability Engineering. E isto é uma metodologia que nos permite a nós internamente, e não só, definir por onde começar, ou seja, significa focando no negócio, focando na necessidade que para nós são os utilizadores, e reunindo equipas de operações, de produto e developers,
acordar sobre o que medir e como medir. Obviamente que vai gerar escolhas. Portanto, se tudo é prioritário, nada é prioritário. E vão ter que ser feitas escolhas com base, escolhas intencionais, com base neste acordo que foi feito. Portanto, eu acho que este é uma forma que pode não haver um mapeamento muito direto ao mundo e à Alps, mas é algo que nos fornece uma heurística e bons princípios para perceber como priorizar e de onde começar a não ferver o oceano para começar a implementar este tipo de metodologia. No fundo, é extremamente necessário que estas tecnologia da inteligência artificial nos acompanhem em toda a nossa vida, quer seja na área empresarial, quer seja na área pessoal. Estamos quase a terminar o podcast, mas gostaria de deixar-vos aqui uma questão para ambos. Acácio, começo se calhar contigo. Na tua opinião, quais é que tu achas que vão ser as tendências que vão ditar o futuro da personalização dos serviços cloud para a inteligência artificial? Bom, o futuro passa por várias tendências. Há uma tendência que é indiscutível, que é a tendência da linguagem natural. Todos nós, e vendo os exemplos que temos no cinema, todos nós gostaríamos de ter uma máquina de inteligência artificial em que a gente coloca uma pergunta e ela nos responde na nossa linguagem, em português, inglês, espanhol, e que respondemos. E eu acho que isso vai ser sempre o santo grau, pelo menos ao nível do grande público, da inteligência artificial. Mas depois temos outro tipo de tendências, como por exemplo as tendências nos contact centers, em que hoje já se começa a notar que temos bots que com a ajuda da inteligência artificial começam a responder a questões cada vez mais complexas e começam até a substituir algum do trabalho dos agentes humanos. Isso é uma tendência que se vai reforçar. Uma outra tendência menos visível para o grande público é na área do desenvolvimento de software. Hoje, já com a inteligência artificial, eu penso que isso aumentará exponencialmente. O desenvolvimento de software vai se tornar muito mais rápido e muito mais eficiente devido aos algoritmos de inteligência artificial. Por último, um outro ponto e uma última tendência onde a inteligência artificial será muito importante é na análise de dados, nomeadamente de dados de sistemas de manutenção e de suporte e de controle de segurança. Por exemplo, num SOC, tornar-se-á cada vez mais importante a inteligência artificial fazer a análise e a gestão dos múltiplos eventos de segurança e, com isso, permitir a quem está no SOC e a quem está a gerir os ambientes em termos de segurança tomar decisões muito mais rápidas. Nuno, partilhas aqui da opinião do Acácio e tens mais alguns pontos a acrescentar? Partilho, sim. Dois principais pontos e um deles acaba por ser um bocadinho a instanciação também daquilo que o Acácio falou. O primeiro ponto que eu vejo, e acho que é algo que é relativamente comum aos cloud providers, que é quando eu tenho a minha infraestrutura, a minha aplicação que está a correr numa determinada configuração de infraestrutura na cloud, existem já formas automatizadas de sugerir ao utilizador, portanto ao utilizador da cloud, em configurações ótimas para corrigir com base na utilização da própria aplicação. Ou seja, esta aplicação não está a ter o tráfego que seria esperado, e existe uma sugestão de reduzir os recursos, reduzir a CPU, reduzir a RAM, automática. Portanto, isto é uma lógica mais de um modelo black box que os próprios cloud providers fornecem aos clientes. Isto por um lado. Por outro, algo que é aqui um bocadinho a instanciação do que a Acácio disse, numa perspectiva, num tema que é muito quente, a Generative AI, ou seja, se eu imaginar um operador que é acordado à meia da noite para corrigir um problema de software, onde é que poder haver uma lógica de um assistente que me vai ajudar a mim, por um lado, absorver todos os logs de informação e eu perceber e sumarizar essa informação para perceber onde é que eu me situo sequer. Depois, ter algo que me permita analisar o código, posso não ter sido eu que programei, mas eu posso pedir ao assistente para me explicar funcionalmente o que é que aquele código quer dizer. Pesquisa em linguagem natural na documentação existente e depois, por último, até sugerir ações corretivas com base naquilo que é o histórico de incidentes
para aquela determinada aplicação. Portanto, essencialmente estes dois temas, haverá mais outros, mas... No fundo, é essencial e inevitável que a inteligência artificial nos vai acompanhar em toda a personalização da cloud no futuro, e já hoje isso está a acontecer. E assim chegamos ao fim deste episódio dedicado à inteligência artificial para operações em tecnologias de informação. Obrigada, Nuno. Obrigada, Cássio, por esta troca tão necessária sobre esta abordagem da cloud e da multi-cloud e a inteligência artificial e o que ela nos vai trazer, e já nos traz e nos vai trazer no futuro. A vocês que estão desse lado, não percam os restantes episódios do TechFlow by Warpcom no Spotify ou no YouTube. Obrigada por nos acompanhar e até à próxima. TechFlow by Warpcom.